E aí, galera, um grandíssimo salve para todos. Estamos de volta, né? Uma pausa aí, mais uma vez, né? Uma pausa aí. Bom, motivos os mesmos, né? Correria do dia a dia, muito trabalho, né? Assuntos pessoais para lidar. Nada grave, tá? Nada grave, mas coisas do âmbito pessoal, do âmbito profissional. E isso vai, né? Isso nos custa um tempo, né? Isso nos custa, não. Isso nos demanda um tempo e fica difícil de gravar o podcast, fica difícil até de acompanhar um pouquinho o esporte como um todo, né? Não só o futebol, o esporte, eu que sou apaixonado. Pô, acho que o último grande momento esportivo aí que eu acompanhei foi o Super Bowl. Fui lá, né, tomar uma gelada, porque fica difícil, né? Fica difícil. A rotina de trabalho, ela consome muito. Mas não vou falar aqui de futebol americano, quem viu, viu. A gente vai falar de futebol, o nosso futebol brasileiro. E tá aí, cara. Ontem veio a notícia aí do auxiliar permanente, Cláudio Caçapa no Botafogo, vai retornar aí, a equipe do Botafogo. Ele que deixou o Botafogo ano passado, cara, assim, talvez ele tenha sido, talvez, o técnico com a melhor passagem, no futebol brasileiro, talvez da última década, né? Só vitória, cara. Só vitória. E foi um período razoável de jogos, né? Não foi um período assim de um, dois. Foi o quê? Quatro, cinco jogos? Eu não lembro agora. O torcedor me corrija. Foi um período razoável, assim, onde ele poderia até ter empatado. E ele só venceu, né? O Cláudio Cassap. Então, até deixou saudade, porque quando chega o Bruno Lage, começa a fazer os experimentos dele, né? As convicções dele, e o torcedor, volta com o Cassap, que não sei o quê. Enfim, né? Enfim, agora a gente vai ver a real. Eu acho que agora a gente vai ver a real do eu até falei assim, cara, o Caçapa, ele teve uma sensibilidade muito grande, né? A gente deixou aqui a nossa saudação ali, o nosso elogio ao trabalho do Caçapa, porque ele teve uma sensibilidade muito grande, entendeu o trabalho que estava sendo feito, né? De colocar em prática isso sem, cara, sem modificar sem grandes mudanças, né? Como é que tava, né? Eu acho que assim, o grande mérito dele foi de ouvir quem estava lá, foi de estudar o que precisava ser feito, entender o que precisava ser feito e fez o que precisava ser feito. Cara, no momento que assim, tô chegando aqui, no momento de transição, eu não vou mudar, cara. Eu preciso entender. Óbvio que ele. Quem fala isso, eu não vou mudar, assim, eu acho que é muito raso também essa, essa leitura de assim, não vou mudar. Ele tem que fazer as mudanças, pô. Né? Ele tem que fazer as escolhas dele. Esse negócio, essa leitura assim, de não vou mudar é uma leitura muito rala, né? É muito rasa, porque você entender o dia a dia, a sequência de jogos que cada um tá fazendo e você optar por um jogador ou outro, né? Claro que assim, a base sempre mantida, mas você optar por um jogador ou outro, cara, isso aqui são decisões e são decisões muitas vezes difíceis. Parece que o que ele fez lá não foi nada, né? Quando a gente fala assim, ele não inventou, não inventou moda, né? Ele fez o que estava funcionando. Parece que isso é não fazer nada, né? Parece que na minha cabeça, ele fez muito, porque para você manter uma equipe jogando como estava jogando, né? Mesmo assim, vou manter a base do elenco, esse time vai ser o titular, é o time que estava jogando. Cara, assim, são mudanças muito grandes que precisam ser feitas, cara. Não é um bagulho assim que você chega e fala, não, deixa como tá, gente, joga como tava. Você tem que manter a mesma estrutura de treinamento, o funcionamento da equipe, como é que todo mundo. Pô, preparação física, área médica, a alimentação dos jogadores, como é que você vai motivar os jogadores? Todo jogo vão ganhar, galera. Vão ganhar. Cara, não é um trabalho meia boca. Né? Não é um negócio que você chega e fala, galera, faz o que vocês estavam fazendo aí, pô. Né? Não é assim que funciona. Né? Então, assim, teve um grande mérito, só que eu falei, cara, ele chegou numa equipe que estava com um nível de confiança muito alto, e ele teve a perspicácia de, cara, assim, eu vou manter o que está funcionando, né? Mas como que mantém isso funcionando? E aí que eu falei, aí é um trabalho, né? Não é um trabalhinho, é um trabalhão, e ele teve a competência de que tá funcionando aqui, galera. É assim, a gente trabalha assim. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar manter esse nível de trabalho. Como é que a gente chega nesse nível de trabalho? Conversa com uma série de profissionais, com os próprios atletas, e vão manter, cara. A gente tem que manter esse nível alto. Não adianta a gente agora, vamos relaxar, não. Eu sei que a confiança está alta, mas não dá para relaxar, né? Então, assim, teve todo o mérito e a perspicácia, a sensibilidade do profissional de entender.
eu acho, de ter essa comunicação com a base de atletas e com a base de profissionais que estavam lá para estabelecer os fluxos de trabalho e manter o nível altíssimo. Nada é o que eu falei, cara. Ele saiu invicto. Pô, ele saiu com 100% de aproveitamento do Botafogo, cara. E o que eu falei, se fosse de 1 ou 2 jogos, pô, pegou 1, 2 jogos, os caras estavam na confiança alta, ele surfou na onda. Não, cara, foi um tempo razoável, né? Até a chegada do Bruno Lage. Então, até ficou uma sensação estranha de que, assim, o torcedor, mesmo com a chegada do Bruno Lage, e eu acho que eu fui junto com o torcedor nessa. Falei, cara, tá funcionando, deixa o cara, né? Eu sei que é o Bruno Lage, treinador experiente europeu, né? De ligas europeias e tudo mais. É uma ideia que o John Textor seguiu semelhante. Não, eu tô falando no ano passado, né? Foi ano retrasado. É uma ideia que o Bruno Lage seguiu. Peço perdão ao torcedor aqui, pô, ano retrasado. É uma ideia que o John Textor seguiu, seguindo a linha de raciocínio do Luiz Castro, né? O racional do Luiz Castro e tudo mais, mas, pô, tava funcionando. E eu fui na linha do torcedor ali. Falei, cara, tá funcionando, deixa o cara, né? Deixa o cara, se eventualmente acontecer algum erro de percurso, de trajeto, aí sim, pô, vamos pensar. Ele realmente é um auxiliar, né? Aí você começa a pensar, pô, ele realmente é auxiliar, chegou num ponto agora que a temporada começa a custar a gestão do elenco, e agora para essas decisões precisamos de um cara experiente, mas até lá, cara, por que não manter, né? Mas o John Textor não quis correr esse risco e acabou dando tudo errado, né? Enfim, bom, Carlos Leiria voltará para a base, né? Decisões questionáveis, né, galera? Fala, pô, meio cabeça dura, enfim, eu não acho que, cara, desde o começo eu falo, cara, esse não é o treinador, né? Esse não é o treinador. Eu acho que o pessoal ali, o John Textor, o staff quis pagar para ver. Vamos ver se dá certo, né? Vamos ver se dá certo. O que eles não fizeram com o Caçapa, eles deram de chance pro Carlos Leiria, né? É que eu também não sei. A gente fala do Caçapa, mas assim, eu não sei se também o Caçapa queria ficar, porque ele foi pro Lyon, né? Ele estava na França, estava estabelecido na França. Ele veio apenas para fazer um trabalho temporário no Botafogo. Então, eu nem sei se o Caçapa queria ficar. A gente fala isso, mas, cara, o cara estava na Europa, ele estava na França, estava treinando o Lyon, estava ali ajudando o Lyon. Eu não sei nem se ele queria vir, entendeu? Assim, a gente fala assim, pô, deveria manter. Mas se o cara quer ficar, às vezes ele não queria ficar. Às vezes ele ficou mais tempo do que ele queria ficar. Foi, pô, minha família tá lá, cara. Né? Assim, eu viria para o Botafogo, treinaria o Botafogo, sem dúvida nenhuma. Agora, assim, pô, eu vim para fazer 2, 3 jogos e voltar para casa, pô. Né? Aí o cara foi ficando até chegar do Bruno Lage. Então, eu não sei nem se ele queria ficar, se ele tava assim no planejamento dele. É claro que se chega o John Textor, ó, você vai ficar, o salário é tal. Pô, então a gente, né, vamos conversar, cara, né? Vamos ficar, pô. Mas até então, eu acho que assim, o contrato que tinha, o John, né? O John ligou para ele e falou assim, cara, o John, né? Ligou para ele e falou assim, cara, vem para cá, velho, nós precisamos da sua ajuda. Né? Aqui, você sabe que é um clube irmão, a gente precisa se ajudar, vem para cá agora. E ele falou, pô, não vou falar não pro chefe, né? Tô indo, mas quanto tempo eu vou ficar? Pô, 2, 3 jogos. Aí foi ficando, foi, cara. A família tá lá, e aí liga pra família, e aí, quando é que você volta? Não sei, velho. Não sei porque não me falam. Falam que eu não vou ficar, porque eu sou auxiliar, que eu sou temporário, mas não falam quando eu vou sair também, velho. Então, às vezes, o cara não queria. Ele não tava assim, né? Pré-estabelecido que ele ia ficar. Ele tava, pô, preciso voltar pra casa, tem umas coisinhas lá, pô, né? E eu quero. E talvez ele, pô, quero ter essa vivência de Europa, né? De futebol francês. Para melhorar o meu currículo, né? Minha experiência. Agora sim, ele chega para ficar como auxiliar permanente, legal, velho. E se for bem, e eu espero que tenha a mesma paciência que tiveram com o Carlos Leiria, porque, pô, Carlos, pô, brincadeira, né? Assim, todo respeito. A gente vai passar pela tabela aqui do Campeonato Carioca, é uma loucura, né? Claro que o time se fragilizou, né? Com a mudança de temporada, saída de alguns atletas, não tem treinador, né? Então, assim, é claro que o time se fragilizou, mas assim, o Botafogo hoje não é nem sombra da equipe de 2024. Essa equipe não é nem sombra, né? Não é nem sombra. Daquela, quanto mais, assim, pô, se assemelhar, né? Não é nem sombra da equipe de 24. Então, assim, muita coisa precisa ser feita. E eu acho que o Caçapa, ele tem um conhecimento, claro que muitos atletas da época dele, né? Estamos falando de 2023. Não estão lá,
Mas ele tem um conhecimento, alguns profissionais devem ser os mesmos, eu não sei, não estou na rotina do Botafogo, não posso cravar essa informação, mas imagino que muitos profissionais sejam os mesmos, alguns atletas daquela, daquela geração, se a gente fala assim, ainda lá estão, então assim, eu imagino que um trabalho melhor que do Carlos Leiria ele vai fazer. Eu imagino que sim. Na minha convicção, né, na minha humilde convicção, ele fará um trabalho melhor. Né? Não dá mais tempo de salvar a equipe no Carioca, nem nada disso, mas ele fará um trabalho melhor, na minha opinião. Né? Na minha opinião. Então, assim, seja muito bem-vindo. Né? Ó, vamos passar por algumas informações. Pô, bom, depois a gente fala dos jogos da rodada, né? O jogo contra o Flamengo foi uma loucura. Carlos Leiria voltará para as categorias de base, na equipe sub-20. Apesar de auxiliar técnico, Caçapa irá comandar o Botafogo nos jogos enquanto o treinador definitivo não for definido. O novo profissional tem a chegada prevista até o final desta semana. Enquanto não chega, Leiria seguirá comandando os treinos, né? Então, enfim, em 2023, o Cláudio obteve resultados expressivos, comandando a equipe em 4 vitórias. Foi 4 jogos, né? Não foi 5. Foi 4 jogos, é um número expressivo de jogos, na minha opinião. Não é qualquer merda. Não é qualquer merda. Se você considerar que foi um jogo no final de semana e no meio de semana, pô, nada são 2 semanas. E eu nem sei se foram 2 semanas ou se foram 3, mas nada, o mínimo aqui estamos falando de 2 semanas, cara. Não é qualquer mixaria. O que ele fez em 4 jogos, ele não empatou nenhum, pô. Né? Não empatou nenhum, pô. Aqui, ó, Vasco, Grêmio, Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro e o Patronato pela Copa Sul-Americana. 2023, o Red Bull não tava a draga que tá hoje, não. O Vasco não tava bem, o Vasco tava bem mal, o Grêmio também não tava a draga que tava o ano passado, não. 2023 foi um ano bom do Grêmio. Né? Então, assim, ele comandou a equipe em vitórias importantes contra equipes, cara, assim, assim, o Vasco estava em reconstrução, estava muito mal, mas Grêmio e Bragantino não estavam mal, e aqui é um jogo de nível internacional. Né? Fácil, baba, né? Patronato, baba, mas assim, é uma equipe internacional, pô, né? É outro clima, é outro nervosismo, é outro ambiente, né? Então, ó, deixou o clube com 100% de aproveitamento. Então, assim, eu imagino, assim, pra mim, minha opinião, ele já fará um trabalho melhor. Ele já fará um trabalho melhor. E torço por ele, cara. Torço por ele, sim. As coletivas do Caçapa, eu assisti todas. Eu gostei de todas, né? Achei cara, assim, um profissional de uma elegância com os jornalistas que, assim, muita gente deveria aprender com ele, né? Ah, mas ele veio pra tapar buraco, ele tem que ter humildade mesmo. Porque, cara, assim, humildade não se... humildade é assim, ou você tem ou você não tem. Né? Ou você tem ou você não tem. E ela pode ser aprendida, na minha opinião. Humildade, ela pode ser adquirida, né? E assim, para mim não é um personagem, não, é um cara que no âmago dele, é um cara humilde, tanto que a gente viu todas as coletivas, muito pé no chão. Era muito fácil de chegar, até por estar surfando na onda do Luiz Castro, falou, cara, nós somos os líderes, eu não tenho responsabilidade nenhuma, eu vou fazer o que precisa ser feito e vou embora, cara, né? E vou embora. E é isso, e se viesse um resultado ruim, cara, assim, pô, faz parte, né? É uma transição, uma mudança de trabalho, mas só vitórias e sempre mantendo o pé no chão, com muita humildade, assim, como eu falei, de uma elegância, porque assim, em 4 coletivas, pô, uma hora você comete um deslize, né? Se você tá sendo um personagem, foi bem... Uma hora... Não, em todas as coletivas, o cara, assim, de uma elegância, cara, que, pô, eu torço pra ele. Eu torço pra ele. Torço pra dar certo. Pô, de verdade. Pra mim, o que ele mostrou em 2023, porque assim, pô, da equipe dentro de campo e ele trata com os jornalistas, espero que ele tenha uma oportunidade, né? Uma oportunidade razoável. O tempo de trabalho que, por exemplo, teve o Carlos Leiria. Espero que ele tenha também. Né? Mas assim, talvez não tenha, porque né, o tempo que já se passou e o que o time está jogando, o John Textor deve estar ali na fúria para trazer um novo profissional, né? Deve estar cobrando geral ali a equipe de scout para... Galera, cadê esse nome, pô? Pelo amor de Deus, velho. Cadê esse nome?
Espero que seja o Cláudio Kassab. Bom, vamos lá. Atlético Mineiro ultrapassa 100 milhões em reforços, né? Cara, é uma curiosidade, né? Acabou de... Falando do Galo, porque acabou de acertar aí. Confirmar, né? Confirmar a contratação do Rony. Uma novela, né? Mas, gente, eu não vou falar sobre o staff do Rony, porque, assim, a Leila diz que o staff do Rony, assim, é uma loucura para se lidar, mas a Leila também, ela é meio, né? Ela é meio... tem a língua solta, né? Ela tem a língua solta. Falou da questão do Dudu, enfim, não sei quem tá correto ou não, né? Eu imagino que não tenha porquê, né? A Leila também ficar de mentira, de mimimi, né? Mas diz que é um staff difícil, tal, e assim, acertou, apalavrou com o Atlético Mineiro, de repente surgiu o Vasco e ficou tendenciado a aceitar o Vasco, e a Leila falou, cara, se não for o Atlético, não vai pro Vasco, porque aqui a gente tem palavra. E a verdade é que, né, a novela se encerrou, o Rony aparentemente tem que assinar, né? A gente só acredita assinando, porque assim, depois de tantas indas e vindas, eu acredito que o staff do atleta realmente seja difícil de lidar, né? Difícil. O Rony é um cara, né, super tranquilo, mas eu acho que para os negócios também, o staff lida de acordo com o atleta, com o que o atleta quer, cara. Quanto mais pagarem, melhor para mim. Eu acho que o atleta vai nessa diretriz. E quem faz as pataquadas é o staff, né? O Rony passa a diretriz. Cara, vocês negociam, eu tenho que jogar bola. Eu quero o maior possível, maior grana possível. Aí os staff, pô, posso fazer o que for preciso? Faz o que for preciso, pô. Aí o staff faz as pataquadas que faz. E tá tudo bem, cara, tá tudo bem. Tá todo mundo buscando as melhores condições de trabalho, né? As melhores condições de trabalho. Agora, sim, o que me causa espanto é que, assim, o ano passado, os dirigentes do Atlético falaram assim, pô, a dívida tá muito alta, a gente precisa começar, né? A gente precisa começar a pôr ordem na casa, a gente precisa começar a diminuir essa dívida. Foi o ano passado. Foi ano passado que isso aconteceu. Pô, a dívida tá muito alta, a gente precisa começar a seguir um caminho de austeridade financeira para colocar as coisas sob controle. Foi o ano passado isso. O ano passado. Inclusive, eu acho que a gente viu, né, o trecho de uma entrevista ali eu esqueci o nome do programa, né? Do presidente do Atlético, se eu não me engano. Acho que a gente viu ano passado. Se foi ano passado, foi o retrasado, enfim. Não sei se foi ano passado também que se falou isso, ou se foi o ano retrasado. Eu peço perdão, tô perdido no tempo, né? Mas se for, pô, precisamos entrar num período de austeridade. Precisamos entrar num período, né, de minimizar as dívidas. E de repente, o Cruzeiro faz uma janela absurda e de repente o Galo começa a investir também, pô. Então, assim, cara, a minha preocupação é no sentido que, assim, cara, hoje é uma SAF, né? Hoje é uma SAF. As duas equipes são uma SAF. E, assim, quando você está falando de SAF, é uma empresa, né? O clube de futebol, a agremiação é uma empresa também. Mas a SAF a gente imagina que tenha mais responsabilidade. Porque você está mexendo com o dinheiro de um empresário, né? Então tem que ter, pô, método de compliance. Como é que a gente vai pagar essa dívida? Porque o empresário não quer ter prejuízo. Ele quer ter lucro, né? Ele visa... O empresário, ele é milionário porque ele visa o lucro. Ele não visa o prejuízo. Senão ele não seria um grande empresário, senão ele compraria um clube como Atlético. Por isso que ele é milionário, porque ele visa o lucro. Então, assim, o que eu imagino que, pô, o cara tá visando. Então, assim, não há espaço para emocionadas. Não há espaço para amadorismo. Ah, o Cruzeiro contratou o Gabigol, o Dudu, o Cássio. Precisamos contratar também, pô. Precisamos contratar também. A gente não pode ficar atrás. Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa que não pode acontecer. O Cruzeiro está se reestruturando ainda. Está em um período de reestruturação. O Galo está estabelecido, porra. Peço perdão pelo palavrão, mas o Galo está estabelecido. Com todos os problemas que tem, verdade. Mas é um clube que está estabelecido, pô. Não precisa, pô, estrutura, pô, estádio novo agora, né? Cara, tudo acontecendo, né? Aí no ano que você pensa, pô, vamos pegar leve, né? A gente tá bem estabelecido, estamos bem. No estadual a gente nada de braçada.
Aí só porque o rival começa a falar, pô, a gente também não pode perder pros caras, então vamos voltar. Aí, pô, eu muito me pergunto se esse é o caminho, ou se foi essa a postura dos dirigentes. Porque se foi, cara, eu me preocuparia. Em contratações, passou 100 milhões de gastos em 2025, pô. 100 milhões de reais. Tudo bem, entrou uma grana lascada do Paulinho. Palmeiras pagou caro. Entrou uma grana legal do Paulinho. Mas, pô, essa grana que entra, legal, velho. Assim, é uma grana que a gente vai usar pra, né, colocar a casa em ordem. Mas não, pô, vamos comprar mais. Vamos contratar mais. Contratar mais. E aí, eu acho que assim, isso poderia ter sido... É que agora, né? É que na época talvez não se sabia se o Rony ia sair ou não, né? Eu só acho que assim, o Rony deveria ter entrado no negócio do Paulinho, né? Seria mais inteligente pro próprio Atlético, eu acho. Não é só pro Palmeiras que pagou uma bela bagatela pelo Paulinho, mas pro próprio Atlético, que agora compra o atleta do Palmeiras, talvez ele talvez gastou mais do que poderia. Assim, se fosse usado como moeda de troca, talvez sairia mais barato, né? Talvez. O Palmeiras não aceitou por um negócio. Cara, o Palmeiras aceitaria, com certeza, né? Para você pagar menos no Paulinho, com certeza o Palmeiras aceitaria, eu acho, né? Imagino eu. Talvez não houvesse mal-estar entre a presidência do Palmeiras e o staff do Rony naquela época, então não se imaginava que o Rony poderia sair, mas não se despendeu muito esforço naquela época, talvez. Eu não sei, o fato é que assim, se o Atlético agora tá investindo na contratação do Rony, investindo uma bela grana, eu acho que tá pagando mais do que poderia do que poderia ter salvado, né? Se colocasse o Rony na transação do Paulinho, eu acho, né? Eu acho que agora tá investindo mais grana do que deveria. Mas enfim, né? Investiu em 5 nomes: Natanael, Robert Coelho, Júnior Santos e Rony. Para contar com esses, gastou cerca de 132 milhões em aquisições de direitos econômicos. Ao todo, é o terceiro time que mais investiu, só perde para Botafogo e Palmeiras, né? Investiu aí mais de 200 milhões em contratações. Vamos lá, né? As investidas no setor ofensivo se deu pelas saídas de Kardec, Paulinho e Vargas. Eles abriram espaço na folha e no setor, né, na folha salarial e no setor, que não devem receber mais reforços. Tá, acho que, né, era esperado que fosse se buscar um nome interessante, né, para o setor ofensivo. O Rony é um cara interessantíssimo, né, interessantíssimo. Eu acho que o Rony é muito menosprezado. Claro, o Rony não é o primor, né? O cara mais refinado da história do futebol. Mas, cara, assim, eu acho que ele é muito menosprezado, o Rony, né? Ele é muito... Claro, às vezes ele contribui, comete erros, pisa na bola, dá canelada. Ele contribui um pouco, mas eu acho que é muito menosprezado, né? A galera tira mais sarro do que deveria, porque é um cara mega consagrado, né? Do nosso futebol. Um atleta mega consagrado. E por merecimento dele mesmo, né? E por merecimento... Erra muito, né? Mas a quantidade de erros compensa os acertos, eu acho, né? Os acertos que o Rony pratica dentro de campo. Então, enfim, né? Enfim, eu acho que precisava de reforço, sim, mas, né, começam a acontecer investimentos que a gente fica se perguntando, cara, né? Será que é muito pela onda que o Cruzeiro tá indo, então os caras não querem ficar para trás? Como é que é, né? Qual que é a boa? Vamos lá, vai, vamos passar por alguns campeonatos estaduais, vou passar pelo Paulista, o Carioca e o Mineiro. Se eu não falar do seu estadual de coração, deixa o comentário aí embaixo, a gente passa pelos resultados. Não tô acompanhando os jogos de perto, como eu disse, né? Não tô conseguindo. Infelizmente não tá dando, né? Não tá dando. Eu tô conseguindo acompanhar um jogo ou outro, mas o tempo tá escasso já para gravar o podcast. Você imagina quanto mais para você parar para ver um futebol. E 45 minutos, né? No primeiro tempo, 45 minutos no segundo tempo, fora o tempo de intervalo, fora o tempo de acréscimo. Enfim, se acaba a luz, se chove muito, estende ainda mais o jogo. Então, difícil de acompanhar. Mas, cara, esse é o panorama do Campeonato Paulista, né?
Corinthians nadando de braçada no Campeonato Paulista, reinando absoluto, só perdeu pro São Paulo, se eu não me engano, o Corinthians. 25 pontos, cara. 25. O mais perto do Corinthians é o São Bernardo, do grupo D, que tem 19 pontos. Mirassol vem na sequência, equipe de Série A, 16 pontos. Grupo do Corinthians, interessantíssimo, né? Corinthians e Mirassol. Esse grupo aqui, pra mim, é uma loucura. Esse grupo aqui é a maior loucura. Esse Campeonato Paulista sempre acontece isso, né? Se classificam os 2 primeiros, e aí você vai falar, você que não acompanha o Paulista, pode pensar, cara, o Guarani tem 11 pontos, e o Palmeiras, que tem 16, tá ficando fora da festa. É assim mesmo. É assim, todo ano acontece, todo ano se questiona isso, mas os clubes gostam desse formato. Então, se o Palmeiras ficar de fora, assim, eles gostam desse formato, entendeu? Eles gostam desse formato. Então não tem muito o que reclamar. As equipes ao que a galera comenta, né, os jornalistas, já se propôs mudanças e as equipes não querem mudar. O formato é esse, né? Então, cara, assim, não tem muito o que reclamar, né? Pois você pega aqui o grupo B. Guarani, Portuguesa, Santos e Bragantino. A distância em pontuação do Guarani para o Bragantino é de apenas 3 pontos. E o Guarani, que é o líder, tem 11 pontos. Tem 11 pontos. O Palmeiras tem 16. O grupo mais acirrado é o do Palmeiras. O Palmeiras tem 16 pontos, que é o que tem o Mirassol aqui, né? Segundo colocado do grupo A. Só para você ver, né? Só para você ver como é a loucura, né? A loucura do Campeonato Paulista. E o que chama atenção aqui, cara, assim, Braga, que draga, hein? Que draga, assim. Cara, a equipe de energéticos está passando por um momento que, olha, eu achei que no Campeonato Paulista dessa temporada, em virtude do que aconteceu no final do ano passado, né? Risco de rebaixamento e tudo mais, que muita coisa ia mudar, né? Que muita coisa ia mudar. Veio o Klopp, né? No começo do ano, ele foi ver lá o jogo contra o Palmeiras. Tudo bonito, né? Ficou lá no camarote, legal, né? A Leila deu camisa pro cara. O Abel falou que era melhor que o cara, né? Ele não falou abertamente, mas deu a entender, né? Que é melhor que o cara, porque tem mais títulos que o cara, enfim. Em menos tempo de trabalho que o cara, né? Tem menos tempo de Palmeiras do que o Klopp teve no Liverpool. Mas, enfim, né? A gente achou que ia mudar muita coisa. A verdade, continua uma draga, né? Pra mim, uma vergonha. Uma vergonha. O Santos, eu excluo de falar que é uma vergonha. Eu só excluo de falar que é uma vergonha. É uma decepção. É uma decepção. Porque o Santos tá voltando pra Série A agora, tá se reestruturando, né? Tá com o treinador. Eu falei, cara, gosto do Caixinha, é um cara ofensivo, mas toma muito vazado, né? A queda do Bragantino começou com o trabalho dele. Por isso que eu não entendi também a contratação dele no Santos, né? A queda do Bragantino no ano passado começou com o Pedro Caixinha. Jogou muito bem em várias partidas, muito ofensivo, legal, né? Propôs jogo, mas a queda começou e ele não conseguiu estancar. Ele não conseguiu estancar, né? E o time tá nessa draga até hoje. Isso aqui é uma decepção, isso aqui é uma vergonha, na minha opinião. Isso aqui é um vexame, você ficar atrás de Portuguesa e Guarani. O Bragantino, equipe de Série A, com a grana que tem, com a estrutura que tem, né? Trabalho consolidado, pelo menos nos bastidores, eu não digo nem treinador, mas os bastidores, né? Extra-campo, trabalho consolidado, para mim é uma vergonha, tá? Todo respeito à Portuguesa, equipe com uma história gigante no futebol paulista, e o Guarani também, outra equipe gigante no futebol paulista, mas não há nível de comparação. O Guarani caiu para a Série C e a Portuguesa, cara, assim, muito... Fala-se de SAF, né? Que vai aumentar investimentos muito, assim, a 10 mil quilômetros de estar nos tempos de... 10 milhões de quilômetros de estar nos tempos de glória, né, da Portuguesa. Então, é uma vergonha isso aqui, tá? São Paulo, líder do Grupo C, Novo Horizontino, outra equipe que, cara, assim, sonhou com a Série A, né? Mas não chegou lá pelos seus próprios esforços, né? Pelos seus próprios deslizes. Noroeste, Água Santa, que equipe que tá brigando contra o rebaixamento, né? E aqui o grupo D, o grupo do Palmeiras, né? São Bernardo, o grupo mais acirrado de todos, hein? São Bernardo, Ponte Preta, Palmeiras e Velo Clube. Grupo acirradíssimo. O Palmeiras pode ficar de fora da festa, porque as equipes aqui também estão bem. O São Bernardo tá bem desde o começo do Paulista. A Ponte Preta, que é os últimos jogos, cara, resultados muito expressivos, né? Muito expressivos. Então, cara, assim, vai ter que
vai ter que trabalhar o Palmeiras para se classificar. Eu não consigo cravar. Ó, a Ponte Preta, se a gente olhar aqui o restante do calendário, ó, São Bernardo e a Ponte Preta vão pegar duas equipes baba, né? Todo respeito. E o Palmeiras vai pegar o São Paulo. Já é uma rodada que os dois rivais vão possivelmente garantirão 3 pontos e o Palmeiras não tem a garantia dos 3 pontos. O Palmeiras jogando contra o São Paulo mesmo no Allianz Parque não é mais aquele favoritismo que se tinha 2 anos atrás, por exemplo. Né? Então, ó, seguindo aqui, ó. Aí sim, o Palmeiras pega a equipe baba, né? Todo respeito ao Botafogo, mas não tem como a gente falar que não é. E aí aqui, ó, a Ponte Preta vai pegar o São Paulo, aí sim, né? A chance do Palmeiras conseguir tirar a diferença, talvez, ou ultrapassar. São Bernardo vai pegar a Portuguesa, que apesar de ser no Canindé, eu vejo São Bernardo com um certo grau de favoritismo. E aí a última rodada, né? A última rodada, que aí a Ponte pega o Bragantino, deve ganhar, porque o Bragantino tá uma draga. E aí sim o São Bernardo vai pegar o São Paulo. Então o São Paulo, no caminho dos 3 aqui, né? No caminho dos 3. E o São Paulo pode ser decisivo para manter o Palmeiras fora do mata do Campeonato Paulista, né? Que loucura, né? Que loucura. Mas enfim, o Palmeiras começa a reagir, né? Reagir muitos empates, né? Se a gente olhar a campanha do Palmeiras, muitos empates, né? Muitos empates. Isso custa caro, né? Isso custa caro. A equipe que investiu como investiu o Palmeiras. Você não pode contar que você vai cair no grupo como o grupo B, por exemplo. Que todo mundo vai mal e só você vai bem, né? Você tem que contar que todo mundo vai bem. E aconteceu isso, né? Eu acho que o Abel contou que o Palmeiras fosse cair num grupo baba. Fala, pô, São Bernardo, Ponte Preta e Velo Clube, aqui nós vamos reinar. Né? A verdade é que todo mundo decidiu jogar a bola e agora tá aqui, cara. Né? Tá em terceiro colocado, correndo o risco de ficar de fora, né? Correndo o risco de ficar de fora da balada, né? É isso, mas tá melhorando, cara. Tá melhorando. Eu acho que, né, fez os experimentos dele, agora acho que não tem muito mais risco. Só que acho que deixou muito pro final para correr atrás, né? Porque agora pegando o São Paulo pelo caminho, fica uma situação complicada, né? O torcedor do São Paulo também não está muito satisfeito com o São Paulo, mas quando é clássico, né? Quando é clássico, o São Paulo joga a bola contra o Palmeiras, né? Normalmente já jogou contra o Corinthians, normalmente contra o Palmeiras, mesmo no Allianz Parque, o São Paulo aprendeu a jogar no gramado sintético do Allianz Parque, né? Campeonato Carioca, vamos lá, né? Flamengo liderando aqui, empatado com o Volta Redonda, né? Mais uma bela temporada do Volta Redonda, o Vasco aqui, Sampaio Correia. Botafogo, acho que dá para chegar aqui nessa festa, mas o Fluminense fica de fora mesmo. Acho que da última vez que eu gravei, eu falei, cara, eu acho que o Fluminense não vai dar e não vai dar mesmo, né? Não vai dar mesmo. O ano muito difícil do Fluminense, cara. O ano passado foi difícil e esse ano já começa dificílimo, né? Muito difícil a temporada do Fluminense. Eu acho que assim, pro Mundial vai valer só a participação mesmo, viu? Infelizmente, cara. Infelizmente, pro Mundial vai valer só. Não, foi o ano passado foi o Nova Iguaçu, né? Foi o Nova Iguaçu ou foi o Volta Redonda? Volta Redonda costuma fazer campeonatos legais, né? Estaduais legais, né? Enfim, o Flamengo vai, né? O Vasco deve ir. Eu acho que o Botafogo tem condições agora com o Caçapa. Eu acho que o Botafogo deve chegar aqui na festa, mas é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Sempre fala, estadual, todo mundo fala que pré-temporada, né? Você viu a treta que teve? Flamengo e Botafogo? Válido por qual rodada, né? Cara, aí você fala, estadual é piada, né? Foi jogo da sétima rodada, mas foi essa semana. Estadual é piada, é pré-temporada, né? Rolou uma confusão, cara. Você tá maluco, velho. Eu não vou nem comentar. Isso pra mim é coisa de tomar punição sem torcida. As duas equipes, né? Não tô falando só de uma, não. Né? Se tomar punição, ficar sem torcida um tempo aí pra ver se mexe. O Flamengo não vai mexer no bolso de ninguém, né? A verdade não precisa de punição, não. Que eu ia falar, pra ver se mexe no bolso, né? Alguns atletas talvez tomar uma punição mais grave de alguns jogos, porque, é brincadeira, velho. É brincadeira. Mas não é você que fala que gosta de clássico, né? O negócio fervendo, pegando fogo. Eu gosto de jogo pegado dentro de campo, não fora de campo. Eu gosto de jogo pegado e clima tenso dentro de campo. Eu citei aqui que vai rolar um choque rei em São Paulo.
o jogo do Palmeiras e do São Paulo, esse clássico costuma ser tenso dentro de campo. Fora de campo não acontece, né? Até porque é torcida única, né? Mas mesmo assim, os atletas dentro de campo não ficam, né? Durante o jogo, pô, é bate-boca o tempo inteiro. Já teve o Abel se estressando com o Caleri, o Luciano enche o saco de todo mundo, né? A gente já viu isso, cara, né? A gente já viu, costuma acontecer, mas fora de campo, tudo respeito. Mas dentro de campo, é isso que eu quero, é isso que eu gosto da rivalidade. Dentro de campo, é canelada, todo mundo dividindo as bolas, né? Indo até o último final do campo, se matando, se doando. É isso que eu gosto de ver. Agora, né, confusão, treta, isso aí não pertence ao esporte, né? Isso aí não pertence ao esporte. Enfim, né? Enfim, o caminho aqui, vamos lá, né? O caminho aqui pro Botafogo, né? Pro Botafogo. Bom, vou pegar o Boa Vista, acho que tem tudo para conseguir uma vitória importante. Aí vai ter clássico, né? Então, assim, são só mais 2 rodadas, né? São só mais 2 rodadas. Como é que vai ficar, né? Vai dar tempo? Vai dar tempo? Tá muito perto aqui, né? Eu acho que dá. Só que assim, né? O Vasco pode, dependendo do que aconteceu, o Vasco pode deixar o Botafogo de fora, né? Pode deixar o Botafogo de fora. Vamos lá, vai. Vamos seguir para finalizar. Campeonato Mineiro se encerrou aí a fase de grupos, né? E as semifinais estão definidas. Atlético vai pegar Tombense, Cruzeiro pega o América. Acho que a tarefa do Cruzeiro é um pouquinho mais complicada, né? Um pouquinho, né? Tombense, aqui, ó. Líder do grupo A, o Atlético ficou em segundo. Grupo B, o América liderou. O Atlético Clube aqui ficou em segundo. Grupo C, Cruzeiro e Pouso Alegre, né? Cruzeiro e Pouso Alegre. Cruzeiro ficou com 11 pontos, né? Se a gente olhar, comparar com outros grupos, por exemplo, o grupo A, né? O Betim ficou com 15. Ah, caramba, que negócio mal feito, né? Os clubes aceitam, gente. O Campeonato Paulista é igual, tava falando, né? Então, o Cruzeiro vai ali, avança de fase, mas fez uma campanha muito ruim, cara. Né? Fez uma campanha muito ruim. E aí vai pegar o América. Porque o América não fez uma campanha muito melhor, né? Não fez uma campanha muito melhor, mas assim, não fez uma campanha boa. A verdade é essa, né? A verdade é essa. Então, vamos ver, né? Vamos ver, vamos aguardar aí, né? Vamos aguardar as definições. É isso, tá? Aqui, ó. Com o elenco, ó a chamada aqui, ó. Com o elenco milionário, Cruzeiro faz pior campanha do século no Mineiro e evita vexame por regulamento. Olha aí que situação, né? Porque se fosse por pontuação, ó, vamos pensar aqui, ó. Tombense, Atlético Mineiro, Betim, 15 pontos. Aí depois vem América, Atlético Clube e aí sim Cruzeiro. Então, assim, o Cruzeiro é a sexta equipe na classificação geral. O Cruzeiro é a sexta equipe. Mas o regulamento, ficou em primeiro do grupo C, o regulamento permite. É a mesma coisa, o Campeonato Paulista aqui, ó. Vai ter time que vai se classificar aqui, sei lá, com menos de 15 pontos, talvez. Talvez, velho. Pode acontecer. Pode ter equipe que vai se classificar com menos de 15 pontos. 15 pontos eu tô sendo generoso, hein? Não sei nem se vai chegar a 15 pontos esse grupo aqui. E aí você olha aqui, pô, o Palmeiras pode ficar de fora com 16. Os clubes aceitam, não adianta. Não adianta ficar, não, pô, que regulamento de merda, né? Não, os clubes aceitam. Então, assim, eu nem critico o regulamento, porque os clubes aceitam. Né? Como é que eu vou criticar o regulamento? Eu concordo. Eu acho que poderia ter uma vaga adicional, né? Para um terceiro colocado que foi muito bem. Mas, assim, aí, pô, você estende o calendário. Então, não tem como, né? Os clubes querem. E vou te falar, velho, se o Palmeiras ficar de fora, talvez o pessoal ali da comissão técnica fique até feliz, né? Fique até feliz. Eu não tô sendo irônico, não. Né? Para trabalhar mais, os reforços que chegou, enfim, né? Descansar um pouco mais, se preparar um pouco mais. Pô, mas teve tempo, mas assim, ficar de fora vai ser ruim? Vai, porque é uma grana boa. Mas se ficar de fora, você vai ficar bravo, vai ficar triste? Vou, mas no dia seguinte a gente vai ficar, pô, até que foi bom, pensando no planejamento pro Campeonato Brasileiro, pro Mundial, enfim. Foi bom, né? Eu acho que sim. Eu acho que vai por essa linha. Legal. Triste, é uma merda. O torcedor vai cobrar, vai vaiar. Mas não é o fim do mundo, não, né? Não é o fim do mundo, não. Vai, até bom.
é até bom, de repente, né? Os caras podem pensar. E eu, de novo, não tô sendo irônico, não. Eu acho que pode ser bom também. Eu, pessoalmente falando, eu acho que pode ser bom também, né? Enfim, gente, ó, se nos alongamos aqui, vamos encerrar as atividades do dia, tá? Sexta-feira. Então, assim, aproveite sua sexta-feira, né? Aproveite os campeonatos estaduais, né? Aproveite aí o seu estadual de coração. Muito jogo acontecendo, né? Muito, mas muito jogo rolando. Então é isso, gente. Ó, valeu demais para todo mundo. A gente vai. Peço perdão aí pelo longo hiato mais uma vez, mas vai tentando gravar, né? Quando dá tempo, a gente grava um pouquinho. Normalmente não tá dando tempo, mas quando der, a gente para, fala um pouquinho de futebol, porque é sempre bacana. Eu gosto muito, tá? Deixa aquela moral pra gente, você que nos acompanha até aqui. Valeu demais. Forte abraço. E não sei quando voltamos, tá? Valeu? Beijos, abraços e até a próxima, gente. Tchau.